Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, nosso videocast aqui do Opinião CE, para conversar sobre economia, política, com entrevistas sempre importantes com gente de impacto aqui no Ceará. Eu sou o Rodrigo Rodrigues, eu hosteio aqui o nosso podcast, faço a apresentação do nosso podcast. Aqui ao meu lado, Delano Rio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Rodrigo. Grande prazer estar aqui, né, com um tema importantíssimo, não só para o Ceará, mas para o mundo, né? É a pauta do dia e a pauta dos próximos dias, né? Exato, é o que muda agora para interferir no futuro também. E a gente tem o prazer de receber aqui na nossa casa pela primeira vez, Delano estreando aqui no podcast, Vilma Freire, nossa secretária do Meio Ambiente e Mudança do Clima aqui do Ceará. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rodrigo. Prazer, Delano, estar aqui na casa a primeira vez, né? Mas já sou cliente, né? Do Opinião. Perfeito. Vamos para a gente começar aqui, né? A Vilma Freire é administradora, especialista em gestão pública e mestranda em políticas públicas também. Foi a primeira mulher a presidir a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, a ADAGRE, né, um cargo que ocupava desde 2019, tendo iniciado a sua carreira na ADAGRE em 2015, né, como diretora de Planejamento e Gestão. É a atual secretária do Meio Ambiente e Mudança do Clima aqui do estado do Ceará. E é justamente por aí que eu quero começar, secretária. Quando a senhora assume a pasta, né, há uma mudança, um acréscimo no nome. Antes era Secretaria do Meio Ambiente e aí a gente tem um acréscimo e Mudança do Clima. O que isso muda na prática da secretaria? O que a gente pode esperar de melhorias por conta desse acréscimo também? A gente espera o que já está sendo entregue, na verdade, né? Essa mudança, ela fez muita diferença. Como você disse, foi no início da nossa gestão, né? Em uma conversa com o governador Elmano, eu coloquei para ele a necessidade de a gente alinhar as políticas com o Ministério do Meio Ambiente, que é o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e que o Ceará poderia e deveria acompanhar. O governador imediatamente aprovou, sinalizou, encaminhou para a Assembleia a alteração do nome. E hoje a gente, Rodrigo, a gente vive uma questão climática bem importante, né? O Brasil vai sediar a COP30. E nós, aqui do estado do Ceará, somos coordenadores da Câmara Temática do Meio Ambiente e Sustentabilidade, representando todo o Nordeste, os 9 estados. O governador Elmano é o representante político e eu sou a coordenadora técnica dessa Câmara. E a gente ficou com uma missão bem importante, bem interessante e que cabe a nós, né, levar toda a experiência do nosso estado e também dialogar com os demais estados para que a gente chegue forte lá na COP. Então, hoje nós temos uma coordenadoria que trata exclusivamente das mudanças climáticas, né? E isso vai fortalecer o nosso diálogo junto aos demais estados, né, do país que vão participar também dessa reunião da COP. Perfeito. Antes da gente continuar, Delano, não é novidade, né? A COP30 está aí, a gente está falando sobre a COP30 pela importância que tem, né? Pelos líderes mundiais que estarão aqui no Brasil para debater essa temática. Como a senhora falou, está falando do nosso futuro, né? Não tem como não falar sobre mudanças climáticas hoje. E concretamente o Nordeste ele tem uma demanda muito palpável. A gente se pergunta, tem um Fundo Amazônia, e todo mundo sabe da importância, né? E o quanto ele consegue captar de recursos também para efetivar algumas políticas que sem dinheiro não tem como fazer. A demanda do Nordeste é o Fundo Caatinga? Eu queria que a senhora falasse sobre isso também e o que a gente pode conseguir lá na COP30. Na COP30, nós alinhamos com os demais estados que a gente vai levar 3 pontos, 3 eixos, 3 temas pontuais para tratar junto à COP. Quais são transição energética, até porque acho importante dizer, apesar da COP ser na Amazônia, inclusive em reunião com o presidente da COP, ele deixou claro, a COP é a Amazônia, mas a COP é do Brasil. E o tema central da COP é transição energética. Acho que eu já falei isso, inclusive, aqui para a opinião. O tema central da COP é a transição energética. Então, os estados do Nordeste vão levar 3 temas a serem discutidos, tratados e trabalhados com todos da COP, que vai ser o recatingamento. Nós estamos num território que, no Ceará, 90% da caatinga. A gente tem lutado muito para a aprovação, né, desse fundo Caatinga. É de interesse realmente de todos do Nordeste. Mas a gente também sabe que existe uma demanda a nível nacional que não considera, né, e a ministra Marina anunciou, numa reunião que nós tivemos em Brasília há uma semana,
que o fundo Caatinga vai se chamar Fundo Biomas e que vai ter destinado 300 milhões para esse fundo Biomas. Nós ficamos tristes aqui, estado do Ceará, o Nordeste, porque é uma necessidade, é importante, é um bioma exclusivamente brasileiro que merece, né, uma atenção. E a gente precisava que fosse destinado realmente esses 300 milhões, que fosse exclusivo para o Fundo Caatinga. Mas isso não quer dizer que ele vai deixar de ser importante, que ele vai ficar em segundo plano, não. Os governadores do Nordeste estão indo lá justamente e levando a questão do recatingamento, né, com o Fundo Caatinga ainda em pauta. Não em nome, mas em espírito. Não em nome, né, mas ainda para discussão, não tem nada fechado, né, para dizer da importância disso, para anunciar para o mundo, já que a Organização das Nações Unidas está trazendo o mundo todo, né, para discutir sobre as mudanças climáticas. A gente quer dizer que hoje o bioma que é exclusivamente brasileiro e aqui no estado do Ceará, que ocupa 90% do nosso território, é um bioma importante que merece uma atenção, portanto, um aporte de recursos considerável para a gente trabalhar programas e projetos do recatingamento para esse bioma. Então, esse é um ponto importante a ser tratado na COP. Outro ponto importante é a transição energética. O Ceará tem aí uma vitrine para apresentar, o governador Elmano vai estar lá apresentando em um painel o formato. Eu vou estar indo para a reunião agora em Brasília, dia 22, com a coordenação geral, com a presidência da COP. Fomos convidados hoje, inclusive, para dizer qual é o espaço do Nordeste, qual vai ser o espaço dos nossos estados do Nordeste nesse evento. Então, a gente quer ir para levar ações e trazer ações concretas. A gente quer chegar forte. Aqui no estado do Ceará, nós criamos, e vai estar sendo publicado no Diário Oficial nos próximos dias, grupos de trabalhos liderados por pessoas, estudiosos, pessoas da academia, de várias secretarias aqui do estado do Ceará, vários órgãos, sociedade civil, trabalhando exclusivamente as 3 temáticas que nós vamos tratar na COP, para que a gente possa não só subsidiar os trabalhos dos governadores, mas também que a gente possa dizer para o mundo, né, mais uma vez, o que a gente tem aqui já de, não só em termos de perspectivas, o que a gente tem de concreto. Transição energética, nós somos um dos estados, né? Obviamente, outros estados também do Nordeste já estão bem avançados nessa questão, mas o estado do Ceará é uma vitrine, né? E que todo mundo sabe disso, que o governador Elmano tem acompanhado essas discussões, tem levantado investimentos consideráveis aqui para os avanços das energias limpas aqui no estado do Ceará, a gente está conseguindo alcançar essa meta. Então, acho que esse é um ponto que a gente vai chegar mais para apresentar do que mesmo para dizer... O Ceará tem o que mostrar. O Ceará tem muito o que mostrar com relação a isso. Diferente do recatingamento, que a gente precisa mesmo de muita ajuda para conseguir avançar nisso aqui, não só no Ceará, mas em todos os estados do Nordeste. E o outro ponto são os ativos ambientais. Né? A gente tem aqui, e o estado do Piauí é um estado que tem um trabalho bem importante já nessa linha, inclusive está ajudando os demais estados com relação aos ativos ambientais, levantamento dos ativos ambientais e como é que a gente vai capitalizar esses ativos. São esses os 3 pontos. Outro ponto importante que a gente tem conversado bastante é a inserção das comunidades tradicionais nessas discussões. A gente acha que as comunidades tradicionais não têm que ir de coadjuvante para a COP, elas têm que estar nos temas centrais, participando junto dos governos, junto da sociedade, com espaço para as discussões, para a voz mesmo, para painéis, para mostrar o que nós temos e a importância de todos os povos aqui para os avanços do desenvolvimento sustentável no nosso estado, né? A gente tem levado isso muito a sério. Uma bandeira do governador Elmano, que a gente consiga avançar, mas que avance de forma sustentável, né? A gente vem acompanhando aí várias discussões, vocês acompanham como é que tem se dado esse crescimento aqui no estado do Ceará. O secretário, queria lhe perguntar, você está falando aí da COP e tudo, e citou agora o Ministério, assim, a Secretaria está num espaço que ela dialoga com muitos atores, né? Desde o Ministério, no caso, outras secretarias de outros estados, as próprias prefeituras. Eu queria saber como é que tem sido o diálogo e em que ponto existe algum tipo de ruído por conta da questão política, né? Porque assim, a questão do meio ambiente, ele primeiro teve um momento que as pessoas achavam que o fim do mundo estava muito distante, então eram secretarias que às vezes não recebiam
a valorização que elas mereciam. Hoje você já tem são secretarias que já são entendidas como importantes, mas tem esse embate político, né? Que parece que falou de meio ambiente é coisa de esquerda, ou coisa que o tipo que não... como é que tem sido trabalhar dentro dessa frente quando, enfim, você falou em meio ambiente, parece que é uma bandeira política, parece que é de um partido político ou coisa que o valha. O meio ambiente ele é uma agenda transversal, né? Então, necessariamente, ele vai estar conversando com todas as outras agendas. Não tem como falar de meio ambiente sem falar de educação, né? A gente tem programas importantes dentro da educação. Não tem como falar de meio ambiente sem falar de saúde. Não tem como falar de meio ambiente sem falar em assistência social. Meio ambiente é vida. Então, meio ambiente não é coisa de gente de esquerda, não é coisa de gente de direita, é coisa de gente que pensa no amanhã, pensa no hoje e espera um amanhã. Né? Você cuidar do nosso ecossistema tornou-se uma questão de sobrevivência. É uma questão de saúde pública, né? Você vê o que tem acontecido aí, a Amazônia ficando seca, onde não chovia agora tempestades, né? O deserto, chuva no deserto. A gente vê coisas que a gente não via há 30 anos atrás. Mas há 30 anos... a comunidade científica vem nos alertando sobre isso, né? E aí, às vezes, as pessoas que não conseguiam acreditar que esse era um sinal claro, que a ciência dizia que isso ia acontecer, que estava acontecendo, são as pessoas que hoje conseguem atestar e comprovar, porque vive, né? A gente pode estar, eu digo que, às vezes, a gente pode estar em barcos diferentes, mas a gente está vivendo a mesma tempestade. Né? A gente tem condições diferentes. É óbvio que quem vive lá à margem de um rio, numa situação vulnerável, vive diferente de mim, de você, que tem uma situação mais confortável. Né? Então, nós estamos em barcos diferentes, mas a gente vive a mesma tempestade. Então, enxergar isso como uma questão política, de direita, de esquerda, eu acho que falta um mínimo de inteligência, para não chamar de empatia, de outras coisas, porque né, falta de inteligência você relacionar uma agenda importante, uma agenda que tem importância para o mundo todo. E, obviamente, o governador Elmano ele é sensível a essa agenda, não é por ele ser de esquerda, não é somente por ele ser de esquerda. Ele é sensível a essa agenda porque ele era um ser humano, porque ele vê as pessoas sofrendo com isso, porque ele sabe que o amanhã pode não ter mais a comida na mesa daquela pessoa, que é o que a gente tanto luta aqui no estado do Ceará para acabar com a fome. Né? A gente vê os alimentos aí hoje um valor absurdo e a gente quer sempre relacionar a culpa da inflação, do governo, do dólar, de não sei o quê, de uma série de questões econômicas que obviamente tem, mas a gente nunca relaciona, a gente nunca para dizer. Isso é por conta das ações do homem que hoje estão comprometendo a questão das mudanças climáticas. Isso aí, gente, é tudo que a gente está colhendo, é o que a gente plantou, literalmente. Né? Então tende a piorar muito. Secretária, a senhora tocou num ponto importante, que é a questão do conhecimento científico, né? E você tem, aí eu falo, obviamente, politicamente a gente passou por um momento em que o conhecimento científico ele foi posto em xeque muitas vezes, nacionalmente, né, falando, mas com esse advento das redes sociais, com essa dinâmica mais rápida, né, e com os algoritmos aí influenciando a vida de todo mundo, você tem também uma cautela maior das pessoas com esse conhecimento científico, que é neutro, o conhecimento científico é neutro, né, nesse aspecto político, né? Como é que a SEMA conversa com a academia aqui no Ceará? E o Ceará é um celeiro de projetos, é um celeiro de ideias que ganham o mundo, não ganham só o Brasil, ganham o mundo. A gente, vez por outra, vê o UFC sendo premiada, pesquisa da UES sendo referência nacional, enfim, é de fato um celeiro importante aqui para o Brasil. Como é que é esse diálogo e como ele se firma na prática? Nós temos aqui no estado do Ceará, não só na Secretaria do Meio Ambiente, mas em todas as secretarias, em todas as pastas, nós temos um programa chamado Programa Cientista-Chefe, que assim, foi um gol, né, dado aí pelo então governador Camilo Santana, e aí o governador Isolda deu sequência, o governador Elmano tem valorizado muito isso, inclusive aumentou muito os projetos da secretaria com o cientista-chefe. A gente traz a comunidade científica para pensar, né, e nos trazer dados para pensar as políticas públicas. A gente não acorda dizendo amanhã a gente vai criar um programa para trabalhar o recatingamento.
Vamos fazer aonde? Vamos escolher aqui um município por questões políticas. Não. A gente trabalha em cima de dados importantes que é trazido para a secretaria e para as secretarias através da comunidade científica. Então, são vários projetos, na nossa secretaria são 8 projetos, para se criar uma unidade de conservação. Hoje a gente tem um programa do cientista-chefe fazendo lá todo o levantamento, quais são as comunidades afetadas, o que envolve, por que aquela área precisa ser protegida. Então, são vários meses pensando sobre isso. Assim, os planos de manejo, que eram uma celeuma, foram muito acelerados. Né? Muito acelerado. O plano de manejo você trouxe bem. É um exemplo claro. Então, foi a comunidade científica, através do programa Cientista-Chefe, que trouxe. Aí tem universidade estadual, tem universidade federal, tem várias universidades envolvidas nesse programa, com pesquisadores que eles vivem isso. Hoje eu estava falando da erosão costeira então eles vão para lá e a gente fica conversando a manhã toda. Eles, secretária, minha agenda era só de 1 hora com a senhora e eu já estou tomando tempo da senhora. Eu disse, não, se você fosse vir trazer só o que você pontuou, talvez você já tivesse terminado, mas eu é que sou curiosa e quero avançar cada vez mais nesse assunto, que também a erosão costeira fizemos um programa específico para tratar isso aqui no estado do Ceará. Então, eu penso que a secretaria seria, digamos, mais pobre em termos de políticas públicas, não fosse a mão de obra qualificada que a gente pode contar da comunidade científica. Temos excelentes servidores, excelentes técnicos, pessoas comprometidas, principalmente na agenda ambiental. São pessoas que trabalham assim com amor. Ontem eu saí da secretaria 21 horas. Aí eu disse, vou já ligar para fulano para vir aqui. Ixi, aí eu falei, mas já são 20 horas, ele não está aqui não. Liguei, o rapaz estava lá. No secretário eu estou, porque amanhã eu tenho uma apresentação e eu preferi terminar aqui, não sei o quê. Então, assim, você vê que as pessoas trabalham com amor, com dedicação, sabe? Com empenho. E a gente enxerga que isso se deve a uma particularidade da agenda. Porque eu estou trabalhando na Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará, mas eu estou cuidando do futuro do meu filho, né? Do futuro aqui do meu pai, da minha mãe, dos meus vizinhos, do nosso futuro, né? Cuidar disso é muito importante, é uma coisa sua. Então, eu vejo muito isso no olhar e na dedicação dos servidores da SEMA, da SEMAS, eu vejo muito isso, essa dedicação deles. E aí o cientista-chefe, que é o programa cientista-chefe, chega para somar isso tudo. Aí dá um casamento perfeito. Aí a gente consegue fazer entregas importantes para o estado do Ceará. E aí a gente consegue avançar em programas que outrora tinham uma certa dificuldade, né? O plano de manejo do maciço de Baturité demorou anos para ser entregue, né? Foi uma discussão de 30 anos. Né? A gente entregou agora. Né? Quando eu cheguei na secretaria, eu disse, eu quero em 1 ano entregar. Mas, secretária, são várias discussões, já indas e vindas, não sei o quê. Eu quero em 1 ano entregar. E aí a gente acelerou, chamei os cientistas, fomos para dentro das discussões. Eu mesma participava de reuniões, e queria entender, porque é uma bandeira do governador Elmano, e a gente segue exatamente nessa linha, de tudo que for construído no estado do Ceará, construir de forma participativa. Então, não abro mão de a gente construir um plano de manejo sem a comunidade, sem a sociedade civil, sem a comunidade científica, sem os empresários do setor produtivo estar participando. Então, a gente tem muito respeito a todas essas classes que formam o desenvolvimento do nosso estado. Bacana. O secretário, tem um projeto, você falando já, avançando na questão da Ceará Dentro, né, que foi lançado agora em abril, esse movimento SOS Guaramiranga. E eu queria que você falasse um pouco disso, né, que é uma iniciativa para mobilizar a sociedade cearense, tudo a preservação daquela APA lá da Serra, né? O movimento SOS Guaramiranga, ele traz para a gente um modelo de participação popular importante, sabe? Foi liderado por um grupo de empresários, né? Inicialmente para proteger, para aumentar a proteção daquele território, né, da APA, de Maciço de Baturité, ali na APA de Guaramiranga, e tem dado um resultado importante. Né? Eles têm se tornado vigilantes realmente, que já eram, mas agora se sentem com um CNPJ, né, parte de todo o processo. A gente tem conversado muito com todos eles da diretoria, da coordenação, que estão mais na linha de frente sobre isso, e eles têm apontado algumas demandas importantes para aquela região. E são demandas, inclusive, que eu mostrei para eles no primeiro dia que eles me convidaram para fazer o lançamento, né, oficial do SOS Guaramiranga,
eles me trouxeram algumas demandas. E aí, na minha fala, eu disse: demanda X já está sendo trabalhada. Então, para eles, aquilo ali é como se dissesse: o nosso trabalho está valendo a pena. Né? A gente trabalha, nós somos servidores públicos, a gente trabalha para prestar um serviço, é um serviço de excelência. Então, se existia alguém que achava que a gente ia ser contra esse movimento ou ia achar que esse movimento era um movimento político contrário às nossas políticas, de forma alguma é um movimento que se soma às políticas de proteção ao meio ambiente daquela região. Eu queria era que em todas as regiões houvesse realmente uma associação ou que de forma estivesse organizado, mas pessoas que entendessem a importância de auxiliar, porque não é só o setor público, não é só o poder público que tem a obrigação de cuidar do bem público, né? No caso, a nossa APA. Secretário, até para as pessoas que estão acompanhando entender o tamanho da questão, né? Guaramiranga é um dos municípios, falando de turismo aqui, mais importantes do Ceará. Né, atrai, tirando o litoral ali, eu acho que é Guaramiranga, aqui no Ceará, porque é de fato... um centro, na verdade, que atrai para as cidades vizinhas. Tudo, né? Exatamente. A gente tem a Rota do Café ali na região, nós temos movimentos importantes falando de turismo na região, e do ponto de vista ambiental, é um dos poucos municípios que tem Mata Atlântica, né? Aqui no Ceará, como a senhora falou no começo, nós temos quase todo o território de Caatinga, em poucos pontos ali, municípios com Mata Atlântica, né, mata nativa aqui no Ceará. O que estava acontecendo, de fato, para se gerar esse movimento e a importância dele não só nesse ano, no próximo ano, mas para o futuro de um modo geral? O que estava acontecendo, assim, é uma área rica, é uma área que ela enche os olhos, mas que o ativo principal dela é o verde, né? Então, morar naquele clima, perto daquele verde, é um privilégio, né? Eu sou da região, eu tenho um privilégiozinho de morar naquela região ali, apesar de eu ser mais para a área da Caatinga, porque ali tem um pouquinho da Caatinga, um pedacinho da Caatinga, né? Ele não é só Mata Atlântica, ele tem as matas se unem, as florestas se unem, a floresta da Caatinga com a... São os resquícios de Mata Atlântica. Resquícios de Mata Atlântica, tem lá, né? Eu fiquei com um pouquinho da mata da Caatinga, mas tudo bem, tá ótimo. E aí, a especulação imobiliária, por ser um ambiente favorável, né? O frio, o clima diferenciado, a especulação imobiliária ela aumentou assim, consideravelmente. Não que seja proibido desenvolver lá, muito pelo contrário, a gente tem que fomentar o crescimento da região, né? Mas isso tem que acontecer de forma coordenada e de forma sustentável. E o que a gente viu foi que estava desordenada. Né? Então, as fiscalizações intensificaram lá, as multas, as autuações, porque eu digo que o negócio está certo quando você vai e fiscaliza e não tem autuação nenhuma, então, porque estava tudo certo. Mas a gente teve um aumento muito grande ali de fiscalização, de autuações. Todas as vezes que a gente montava uma ação, uma ação de fiscalização conjunta com outros órgãos, né, BPMA, Ministério Público, IBAMA e tudo mais, a gente voltava com a pasta cheia de autuações e a gente percebeu que o negócio estava complicado. Então, foi quando começaram os embargos, começaram as autuações milionárias, né, algumas do IBAMA, outras nossas, e a gente está com vários processos de embargo já para, inclusive, judicializar. Né? Embargos descumpridos, embargos que serão judicializados, e para isso a gente teve que fazer uma força-tarefa. Não sei se vocês estão acompanhando, mas o governador publicou um decreto recente que colocou a coordenação para a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que foi o Comitê Permanente de Combate aos Crimes Ambientais. Aí você me diz, mas foi só por Guaramiranga, secretária? Não. A gente tem crimes ambientais de uma das mais diversas ordens aqui, né? Tem um crime de caças, que a gente tem números alarmantes também, e a gente tem uma ação importante junto à nossa polícia do batalhão de crimes ambientais, né? Delegacia contra crimes ambientais, a polícia, a BPMA, a SEMASSE, IBAMA. A gente faz ações conjuntas frequentemente para tentar combater
esse tipo de crimes. Então, a gente viu que a gente faz ações pontuais e precisava de uma ação mais incisiva e o governador optou por criar esse comitê e que ele vai acompanhar, inclusive, a primeira reunião. Ele quer participar para dizer qual é o propósito, né, e que ele vai estar vigilante ao cumprimento dessas ações. Né? O governador acompanha muito de perto essa agenda. Sim. Não, de fato, lá é uma região fundamental, assim, do ponto de vista econômico, ambiental para o Ceará. E a minha pergunta é se isso é pensado também para outras regiões. Pode ser Serra também, mas para outras regiões que também são importantes, relevantes ambientalmente aqui para o Ceará. Sim, o que eu estou falando, ele não é só consequência de uma ação de Guaramiranga e nem esse impacto, até porque em outras regiões também tem situações alarmantes de desmatamento, especulação imobiliária, construções irregulares, a gente tem tudo isso, em todo canto, isso não é só em Guaramiranga, não. Em Guaramiranga, ela acontece e é vista de uma forma mais, né, que chama mais atenção por conta de toda essa visibilidade que tem, turística, econômica, lá da região do Maciço. Mas a gente tem isso em todas as regiões, a gente trabalha para tentar combater isso. Então, as medidas adotadas, e que eu falei aqui, somente com relação ao comitê, ele não é só para Guaramiranga, né, para todas as regiões. E não são só regiões que têm unidade de conservação na gestão do estado do Ceará. Né? São crimes ambientais das mais diversas ordens em todo o estado do Ceará. É dentro do território cearense. O secretário, você falando dessa questão do combate, né, na verdade, aos crimes ambientais, eu fiquei pensando assim, você comentasse até que ponto, em alguns casos, né, claro, assim, qual o peso que tem, digamos, a não formação das pessoas no entendimento da necessidade do cuidado do meio ambiente ou do que é um crime ambiental. Claro que o cara que... Estou falando do grande especulador imobiliário, que ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Se faz de doido, mas, né, mas sabe. Mas, assim, às vezes tem a situação de alguns crimes ambientais, que são crimes ambientais, mas que está ali dentro de uma prática tradicional e tudo. Ainda que nem toda prática tradicional, aprendi isso com um professor do direito cultural, ele implica num direito, né? Tanto que ele disse assim, olha, se você pensar do ponto de vista assim, algumas práticas consolidadas, o próprio machismo é uma prática consolidada, nem por isso você tem direito a ser, né? Sim. Então, eu queria que você falasse dessa parte mesmo de formação, de entendimento das pessoas e tudo, de como é que tá o nosso povo em relação a esse entendimento do que é e o que não é. Eu sempre parto do pressuposto, porque eu demoro para acreditar que as pessoas consigam agir friamente, com tanta maldade, em acabar com o nosso único meio de sobrevivência, que é hoje, né, o meio ambiente, que é o que dá o nosso ar, que é o que nos mantém vivos, então precisa ser de pouquíssima inteligência para conseguir fazer isso. Mas a gente sabe também que tem gente que faz e tem puro entendimento do que está fazendo. Mas partindo do pressuposto que a maioria das pessoas não consegue entender as legislações vigentes, que não consegue entender até que ponto. Outro dia eu recebi uma pessoa que ele me falava claramente de um crime que ele estava cometendo, sem saber que estava cometendo um crime, viu? Ele falava assim, secretária, eu não vou poder fazer esse serviço, era uma pessoa que a gente estava contratando, porque eu participo de um campeonato de caça. Aí eu, caça de quê? Juro. Caça de quê? Aí ele, porque eu caço assim, você estava cometendo um crime ambiental. Gente, me veio logo assim, aí um crime, vou já mandar prender, né? Tá aqui, vou mandar prender, flagrante. Mas hoje ele dá esse depoimento, ele não entendia que aquilo era um crime, simplesmente porque ele levava o cachorro dele, o cão dele, para fazer a caça, participava da caça e soltava o animal. Ou seja, ele não resgatava, ele não trazia o animal para casa. Por conta de não fazer isso, ele achava que não era um crime. Eu falei, você está cometendo um crime. A gente tem que ver o que foi. Levei ele para conversar. Inclusive, a gente fez uma reunião, porque eu entendia que aquilo ali ele não estava compreendendo. E aí, hoje, ele fez uma associação de combates a crimes ambientais e está ajudando na educação ambiental. Gente, foi um trabalho tão interessante isso, porque ele conseguiu sensibilizar os amigos que participavam desse campeonato de caça, achando que não era crime,
porque não levava o bicho para casa, o animal caçado, capturado, né? E aí, a gente partindo do pressuposto que algumas pessoas realmente não compreendem a legislação vigente ou simplesmente não sabe o que está fazendo, se é crime, até que ponto é crime, a gente fortaleceu muito aqui a educação ambiental. Educação ambiental. O programa Agente Jovem Ambiental, com 10 mil jovens, e que durante essa semana a gente está recebendo 50 jovens com trabalho diferenciado e com salário diferenciado também, para atender ali na área da unidade do Cocó, a gente percebeu a importância que esse trabalho vai ter. São pessoas de dentro das próprias comunidades que, no decorrer das capacitações diversas que eles vão fazer para entender tudo, a gente vai enxergar nos olhos deles assim, poxa, eu não sabia que isso era errado, né? Eu não sabia que pode até ser que eles não tenham cometido ou não tenham presenciado nada relacionado a um crime propriamente dito, né? Mas que já tem, com certeza, visto algum vizinho, algum amigo descartar o resíduo ali na área do Rio do Cocó, descartado um resíduo de forma inadequada, cortado uma árvore. Então, são coisas do nosso cotidiano que a gente vivencia e que a gente não percebe que as pessoas não percebem que é um crime ambiental. Então, a gente só consegue compreender a importância da educação ambiental quando a gente vê, e a gente tem um levantamento disso, mais uma vez, os números, os indicadores, né? O Power BI da Secretaria não para. Toda hora eu peço indicadores. Gente, a gente toma decisões com base de indicadores. E os indicadores nos mostram que essa ação que os agentes jovens ambientais, os 10 mil, fazem em todo o território cearense. E quando nós, ano passado, aumentamos isso, integrando a comunidade escolar, porque até então o jovem não poderia, que estudava no período integral, ele não poderia fazer parte do agente jovem ambiental. Eu falei, poxa, gente, precisa inserir. O jovem está lá o dia todo na comunidade escolar. Ou seja, ele passa a maior parte do tempo da vida dele lá. Já pensou se esse menino consegue sensibilizar os outros jovens que vão chegar em casa e vão entender o que é educação ambiental, o que é né, as boas práticas? Isso é uma vivência que a gente tem percebido que deu muito certo. Então, deu muito certo. E assim como eu tenho certeza, não tenho resultados ainda, porque nem começou efetivamente a questão do trabalho deles no Cocó. Mas eu sei que é um negócio, assim, um gol de placa que nós fizemos, que vai dar muito certo. A gente vai já falar sobre o Cocó também, porque o Cocó é a mina dos olhos... Como é que chama aí? Do brinco de ouro, né? De Fortaleza, do Ceará. Uma joia, uma esmeralda aqui do Ceará, é importantíssimo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho também. A Assembleia Legislativa lá aprovou recentemente a possibilidade dos municípios, né, poderem fazer esse licenciamento ambiental. Foi aprovado isso depois de um tempo, uma semana depois, pouquinho tempo depois, foram aprovadas as regras para isso ser possível dentro dos municípios também. Queria que a senhora falasse como é que isso funciona na prática, o que traz de benefício e também os riscos que esse tipo de política tem, por isso também vai ser acompanhada de perto, né? A lei 281 de 2025, ela traz os critérios, né, necessários para a criação de um órgão fiscalizador, licenciador, dentro do município, né, de competência do governo municipal. Né, que inclusive é uma política que a gente fomenta, né, de criação desses órgãos, porque é um braço, é uma colaboração com o Estado em termos de fiscalização, de aumento de fiscalização, né, as demandas de licenciamento, elas acontecem de forma mais célere, no entanto, precisam ser obedecidos a alguns critérios. Então, essa lei 281 de 2025, né, de autoria do deputado Romeu Aldiguer, ele traz os critérios e que aí os municípios que hoje estão licenciando, que não se adequarem a esses critérios, eles serão suspensos da anuência. Até então, todos os municípios que criavam os seus órgãos de fiscalização, né, e eles apenas comunicavam a SEMASSE e a SEMA. Hoje, a lei traz que os municípios que criarem seus órgãos dentro dos critérios estabelecidos nessa lei,
eles precisam da anuência do COEMA e da Secretaria do Meio Ambiente. Então, é a certeza de que e aí é importante, é muito importante, é tanto que foi dialogado muito com a Associação dos Prefeitos do Ceará. Obviamente, a gente sabe que tem vários municípios que têm muita dificuldade de concurso público, né? Municípios pequenos, mas eles também entendem a necessidade de ser um servidor efetivo a estar fazendo esse tipo de ação, né? Principalmente municípios interior, eu sou do interior, e eu sei como é. Eu conheço o João, a Maria, o José, todas as pessoas, todo mundo é amigo, todo mundo é primo, todo mundo é parente, e a gente tem que ter a responsabilidade de fazer isso de forma muito isenta, fiscalizar de forma isenta, cobrar de forma isenta, né? E hoje a gente não conseguia dar a segurança da forma que estava sendo, a segurança necessária para que esse trabalho estivesse sendo feito, até porque isso já é estabelecido na legislação federal, né? O cumprimento desses critérios. No entanto, alguns municípios ainda não estão adequados a esses critérios. Após essa lei, e na próxima semana, na reunião do COEMA, a gente vai relacionar os municípios que não estão, que não atendem a esses critérios e notificá-los para que eles possam atender aos critérios estabelecidos pela Lei 281. E são critérios pragmáticos. São né? pragmáticos. As pessoas precisam ser formadas na área. Tem não uma pode formação mexer específica, é o mínimo, uma formação específica, servidor efetivo, né? É o mínimo, são os critérios pragmáticos. Secretário, a quem vai caber, assim, no caso, assim, se pode dizer assim, uma fiscalização desses órgãos? Para a gente não ter um risco de um órgão desse ele virar um balcão de licenciamento. Ao invés dele ser uma coisa realmente que estabeleça um critério, ele virar um canto ali que tem um desvio, digamos assim, de função. Eu acho assim que isso não corre o risco de acontecer, porque os municípios, hoje, os que estão mesmo fora dos critérios estabelecidos agora pela legislação estadual, que já era prevista na legislação federal, eles atendem de forma muito isenta, né? É bom se dizer. Eles fazem um trabalho de licenciamento, apesar de não ser com a mão de obra específica e qualificada, né? Apesar de não ser com a mão de obra específica e qualificada, por isso a importância de seguir esses critérios, ainda assim os licenciamentos são feitos. E nos territórios onde tem unidades, estão dentro de unidades de conservação, cabe dizer que a anuência continua sendo do Estado. Né? Ou seja, vamos pegar como exemplo Guaramiranga, né? Que é a bola da vez. Guaramiranga, uma vez com seu órgão licenciador criado, ainda assim é necessário a anuência da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima por ser o órgão gestor daquela unidade. Jijoca, outra. Ainda com o órgão licenciador municipal, necessário se faz a anuência, isso é importante dizer, porque as pessoas confundem, né? Por que não é o Estado? Por que é o município? Então, em territórios onde se conversam, estão sobrepostas unidades de conservação municipal ou estadual, ou que a área é de gestão estadual, continua sendo a fiscalização do Estado. Então, tem todas essas definições que estão lá estabelecidas por lei. É muito dizer, mas já estava, né? Já estava estabelecida a legislação federal e está posto também na legislação estadual. Né? Então, eu penso que os prefeitos já estão se preparando, os prefeitos e prefeitas já estão preparados para isso, porque, mais uma vez, foi conversado com a Associação dos Prefeitos do Ceará, o presidente Romeu de Guerra teve todo o cuidado de chamar o presidente o Juju, para conversar sobre a criação, sobre a construção dessa lei. Construímos a 4 mãos mesmo, sabe? Várias conversas, vamos aqui, o que é que altera, o que é que muda, o que é importante, o que é importante no tempo, porque a ideia sempre foi regulamentar. Nunca foi um olhar específico por conta de Guaramiranga, ou município A, município B, não. Foi regularizar de forma geral. Isso era necessário.
Né? Tanto é necessário que todos os prefeitos entendam a importância e vão cumprir. Então, o que a gente vai fazer no COEMA na reunião da próxima semana, na próxima reunião, é exatamente levantar os municípios que não estão atendendo os critérios, notificar esses municípios e dar o prazo para os municípios se regularizarem. A né? senhora tem esse número já? Não tem. Minha equipe está trabalhando nisso. Hoje mesmo, tá acreditando que eu estava em reunião sobre isso, dizendo, gente, já está com a relação. Não, secretária, a gente precisa de algumas informações ainda para dar fechado para a senhora. Então, já eu lhe digo. Entendi. O Aldigueri, ele é dessa área também, né? Ele fala da agenda ambiental, assim, com conhecimento de causa. Na SEMAS, ele é dessa área, não está falando de forma assim. Não é leigo, não é. Ele tem muito conhecimento nessa agenda. É claro que essa lei ela vale para todos os 184 municípios cearenses, mas a gente está destacando aqui um ou outro município pelo tamanho, né, da questão. E a senhora falou do caso de Jijoca de Jericoacoara, que nós temos o Parque Nacional de Jericoacoara, que aí é ICMBio, aí é federal, ali no Parque Nacional. Mas no município também tem uma área que é de responsabilidade da SEMA, e há pouco tempo, agora há 2 semanas, né, nós tivemos um projeto de lei que foi enviado pela Prefeitura à Câmara Municipal daquele município, dando conta de algumas regras ali que poderiam ser alteradas, e alguns imóveis que hoje são irregulares passariam a ser permitidos, né? Como que acontece essa atuação nesse tipo de caso em específico? Ali eu não sei exatamente qual a área que está sendo liberada, né? Mas como que acontece isso na prática, né? A gente está acompanhando muito atentamente a isso, viu? Porque a gente teve conhecimento dessa lei que foi encaminhada, dessa mensagem que foi encaminhada à Câmara. A área que é colocada lá para ser regularizada, se for dentro da poligonal da nossa APA, que é de gestão estadual, vai ter que passar pela gente, independente de ter passado por Câmara Municipal. Outra coisa importante dizer é que a gente nem sabe se Jijoca vai continuar com a competência de fiscalizar, se está dentro dos critérios, se atende a esses critérios e tudo mais. Então, é uma discussão, eu não tive ainda reunião com o prefeito de Jijoca para tratar sobre esse assunto especificamente, mas a SEMA está atenta a isso. Bacana. Vai lá. Secretário, queria perguntar, e agora partindo mais, olhando o prognóstico, né, do que a gente tem, a SEMA está organizando um conjunto de ações importantes, né, vem acontecendo já, mas algumas são pontuais agora para os próximos meses que eu acho importante a gente pontuar aqui. Uma é esse encontro de gestores ambientais, o desse ano de 2025, vai acontecer agora no fim de maio. Para quem está acompanhando a gente, o que é isso? Qual a importância disso? Como é que isso vai acontecer aqui no Ceará? Muito bom tu me dar a oportunidade para falar sobre isso, porque eu considero um momento bem importante não só para os novos gestores que estão iniciando agora, né, nos municípios, gestores, seja prefeito, prefeita de primeiro mandato, secretários e secretárias do meio ambiente, consórcios públicos, superintendente de consórcios públicos, presidente de consórcios públicos e tudo mais. A gente vai conversar com esse público porque a gente sente uma dificuldade desse público com as agendas da Secretaria do Meio Ambiente, com os programas, com os projetos. Então, a gente tem recebido de forma muito pontual alguns questionamentos, algumas visitas, e aí a gente percebeu a necessidade, já está tarde para fazer isso, já era para ter feito, a necessidade de juntar todo mundo, trazer todas as nossas coordenadorias, trazer SEMAS, trazer todo mundo que trata da agenda ambiental no estado do Ceará para dialogar com esses municípios. E lá vai ser um momento mesmo, vai ser mais um dia de trabalho técnico do que a apresentação, né? A gente já passou da hora de estar se apresentando, de estar falando e tudo mais. É um dia mesmo, eu vou lá fazer a abertura, mas depois vai ser dividido em 6 salas, em 6 coordenadorias, em 6 eixos, para discutir. O prefeito está lá, eu estou com dificuldade de licenciamento, quero entender de que forma é feito o licenciamento quando é feito diretamente pelo Estado, pela SEMAS. Né? Tenho dificuldade de entender isso. Eu recebo um empreendedor, eu recebo um investidor no município, eu não sei como direcionar. Então vai ter lá essa sala para ele entender, para o secretário, para a secretária dele entender como é que se dá esse processo.
Eu não sei como é o processo de adesão aos catadores, né? Hoje meu município só tem 10 catadores, apesar do Estado abrir um edital aí para auxílio catador para mais de 5 mil catadores. Por que que o meu município não aderiu? Porque aí ele vai entender quais são os critérios necessários para o município aderir ao programa Auxílio Catador, que hoje é um programa bem importante da nossa secretaria também. Por que que os meus jovens não estão dentro do ágil? Eu recebo prefeito dizendo assim, hoje mesmo, um me ligou e secretária, só estou com 10 ágias, mas prefeito abriu o edital para 10 mil ágias. Ele, eu não estou acreditando, não. Isso foi, o senhor acha que é como? Alguém me liga e pede ágia? Não funciona assim. Nada no Estado não é balcão. O senhor tinha que pedir para fazer uma campanha no seu município. Eu falei com alguns prefeitos, faça uma campanha dentro do seu município, chamando esses jovens, né? Que atendam a esses critérios. É importante, é uma força importante, né? Eles recebem um auxílio que não é ruim para eles, é um estudante. Então, receber, na minha época, de estudante, se eu recebesse 200 conto, meu filho, eu não tinha, não. Era bom demais. E para praticar, para fazer, trabalhar numa agenda que é super prazerosa. E não é um impeditivo para receber outros auxílios. De forma alguma. Ele se soma a qualquer auxílio, né? Ele só não pode estar trabalhando, né? Mas, no mais, ele pode receber qualquer auxílio. Sim. Então, a gente viu que tem dúvidas no cotidiano que necessitava de uma conversa mais universalizada, né? Com todo mundo junto, para poder esclarecer. De repente, a gente disse assim, será que nós estamos errando em não ir até os prefeitos, né? Então, vamos. Então, vamos chamar todo mundo, vamos lá tomar um café, vamos fazer o dia de bate-papo dentro de cada tema e vamos sair de lá eu acho que com a agenda ambiental fortalecida, porque a agenda ambiental não se faz só com o Estado. Sim. A gente tem que ter a força do município, né? Eu confio muito no federalismo. Eu acho que tudo funciona quando você junta União, Estado e município, né? E aí, com isso, a sociedade civil começa a enxergar a importância dessa agenda. Começa a entender, porque eu divulgo aqui. Se o município não divulgar lá, não vai chegar para quem tem que chegar. E o Estado não tem pernas, e nem é de competência do Estado, falar com cada um que está dentro do município. Né? A gente precisa do apoio, e a gente tem tido, de cada prefeito e cada prefeita para fazer essa agenda chegar e fortalecer essa agenda. O Ceará Mais Verde é uma vontade que a gente tem que aconteça, não é só nas áreas, nos territórios serranos, é em todo o estado do Ceará. Esses órgãos municipais, então, eles devem potencializar esse diálogo, né, com o Estado. A ideia é essa. Porque eu penso assim, a gente tem algumas secretarias assim, que se você não tem, digamos, um correspondente forte no município, às vezes o cara nem sabe que tem aquela política, porque é aquela coisa, cada um meio que olha o seu, né? Com certeza o cara da Secretaria de Saúde, ele sabe o que é que tem de projeto ali na Secretaria de Saúde, né? Como você não tem, às vezes, um correspondente, eu lembro que, por exemplo, o pessoal da cultura, né, tinha aquela coisa, cultura, esporte e lazer. Aí nos municípios era isso, se tivesse o secretário fosse um cara ligado ao esporte, ele não sabia nada do que tinha na saúde. Então virava uma coisa meio... Assim, eu tô abreviando, mas claro, assim, porque tinha uns casos que era isso assim, né? Mas é isso mesmo. Aqui no estado do Ceará, a nível de estado, as agendas se conversam muito bem. O secretário Chagas, o secretário-chefe da Casa Civil, ele faz esse negócio acontecer, entendeu? Então ele tem um grupo que ele acompanha pessoalmente, onde... Eu sei hoje o que a secretária, a nossa vice-governadora Jade, está fazendo na secretaria dela. Eu sei o que a secretária Luísa na Cultura está fazendo na secretaria dela. Eu sei falar também. Eu viajei agora de férias, eu fui fazer uma visita e fui recebida por um ministro da Educação de Galícia. E aí foi uma visita de cortesia, porque meu filho queria conhecer um museu. E eu fui lá para conhecer o museu, me apresentei como secretária e ele fez questão de ter essa reunião comigo. Sim. Eu estava de férias, né? Oficialmente de férias. E aí mas para falar do meu estado, para falar das nossas políticas, eu não tenho tempo. Não para de verdade. Então eu pedi para ele, olha, eu tenho acompanhado, né, os avanços na educação de vocês, lá do estado do Ceará, né, mais de 10 anos. E eu fui explicar para ele.
e eu incorporei a secretária Estrela e falei muito sobre a nossa educação com muito orgulho, né? Falei do trabalho do ministro Camilo, do então governador Camilo à época, da secretária Isolda, da governadora Isolda à época. Falei do que o Ceará avançou, do trabalho que o governador Elmano tem levado, né, a nível nacional. Falei de tudo e foi muito importante. Meu filho no outro disse, pronto, mãe, foi só essa reunião, né, que tu ia ter. Eu disse, não, foi só essa. Mas foi bem importante. É porque eu tenho tanto orgulho, né? Eu trabalho no Ceará, eu estou a serviço do meu Instagram, tem a serviço do povo cearense. Eu levo muito isso a sério. Eu estou a serviço do estado do Ceará desde 2001. Eu estava grávida do meu primeiro filho. Né? Eu trabalhava pela Cred 8 lá em Baturité. Eu era a financeira lá da Cred 8 em Baturité. Depois eu vim para trabalhar na coordenação do PPA participativo, no primeiro governo Cid. E depois fui para a Agência de Defesa Agropecuária, no primeiro governo do Camilo, como diretora de Planejamento e Gestão. Então, eu tenho muito orgulho de conhecer todas as áreas do Ceará, todas as secretarias, porque eu falo de todas e falo com muito orgulho. Então, a nível estadual, e se os municípios pegam isso como exemplo, né, que exemplo bom é para ser seguido, dá muito certo. Aqui, qualquer secretário de qualquer secretaria sabe falar um do outro. Porque eu sei que a secretária Luísa está viajando e o que ela está fazendo. Eu sei o que o secretário Vladson está fazendo na Secretaria do Trabalho. Eu sei tudo. E nós sabemos tudo, mas tudo isso se deve a esse trabalho, né, de relacionamento e coordenação feita pelo secretário Chagas. Forma integrada, né? Em forma integrada, foi o que você disse. Tem que ter uma pessoa para coordenar isso. Dá muito certo. A nossa ideia, trazendo esses os prefeitos, as prefeitas e os gestores municipais, é justamente conseguir fazer esse elo. A Secretaria do Meio Ambiente está alinhada com as políticas do município e vice-versa. Que eles estejam alinhados com as nossas políticas para que a gente possa trabalhar, fomentar e potencializar essa agenda. Eu acho que dessa forma é um casamento que dá certo. É que a gente está tentando esse casamento, a gente está namorando, já passamos a fase de paquera, estamos namorando, né? O namoro é um negócio que dá certo, mas a gente tem que casar para firmar essa parceria de fato. Eu acho que esse dia 26 é um dia bem importante para essa agenda aqui. 26 agora de maio. Deixa eu lhe perguntar um ponto. Você falou dessa questão das integrações das secretarias e tudo, assim. Aí é um ponto que a gente tem repetido, inclusive, com vários secretários que a gente entrevista e tudo, assim. Como é que está essa questão, por exemplo, do trabalho de vocês em relação com a segurança pública? A gente sabe que tem, às vezes, essa questão das facções, que é um problema grave no Estado, que tem tido essa atenção redobrada, na verdade, do governo. O governador está sempre martelando nessa pauta. Como é que tem sido? Vocês têm impacto? Tem impacto no trabalho de vocês, de cantos que vocês não conseguem chegar, ou que enfrenta esse tipo de resistência, ameaça? A gente tem um trabalho bem importante. Primeiro que o CIEM, o Sistema Estadual do Meio Ambiente, ele tem dentro dele o batalhão da polícia, né, do meio ambiente, né? Então, eles fazem parte meio que uma vinculação dos trabalhos com a secretaria. Então, a gente faz um trabalho de polícia, de fiscalização com o apoio da polícia, de forma muito efetiva. A parceria com a Secretaria de Segurança Pública, ela é uma parceria formalizada, inclusive, né, dentro das nossas unidades de conservação. Então, quando tem algum indício de alguma invasão, de uma construção irregular, de alguma ameaça às nossas unidades de conservação, que cabe a nós a proteção, né, delas, a gente, obviamente, aciona, né, a Secretaria de Segurança Pública e faz acontecer a nossa parceria como, de fato, ela acontece. Mas a gente não tem, dentro das nossas unidades de conservação, nada que venha a dizer que existe alguma intervenção de alguma ordem do tipo para que ela não aconteça, ou para que não funcione, para que alguém não entre. Não existe. Né? Tanto que nós estamos hoje celebrando, né, o Parque Estadual do Cocó como um parque mais visitado do Brasil. Né? Um parque que toda a sua poligonal, ele tem câmeras de vigilância 24 horas. Lá na minha sala, você foi outro dia, você viu lá o Big Brother, né? E aquilo também tem no batalhão da polícia, aquele painel, né?
Aí tem no batalhão da polícia, tem. Então, a gente consegue fazer a fiscalização e permitir fornecer a segurança necessária para toda a população frequentar os nossos parques de forma tranquila e segura. Só para complementar, né, o Parque do Cocó é de fato um case de sucesso, o maior parque da América Latina, né, parque urbano da América Latina, é o mais visitado do parque estadual mais visitado do país, né? E tem algumas dificuldades ainda, vez por outra, assim, é triste, mas é isso, né? Os incêndios, tem toda uma questão da população ali também ocupando algumas áreas que não... E, assim, o que o Parque do Cocó e a gestão dele pode nos ensinar de positivo e os desafios que a gente ainda tem para mitigar, porque é normal, tá aí um parque imenso, atravessa Fortaleza quase toda. Atravessa Fortaleza e mais 4 municípios, né? Atravessa 27 bairros de Fortaleza, 17 bairros de Fortaleza e vem por 3 municípios. É um parque grande, com uma área extensa, um território imenso, né? E uma área difícil de ser amplamente fiscalizada no seu perímetro, porque, além de ser grande, contém uma floresta, né? Nele é uma mata fechada, algumas áreas você não consegue nem entrar. E aí a gente tem esse tipo de gente que ainda comete esses crimes. Vocês já acompanharam aí no segundo semestre do ano passado, né? Aqueles tristes eventos de incêndio ali na região do Cocó. Mas a gente tem tomado providências com relação a isso, principalmente, e com relação às ocupações. Também é um problema que é uma vigilância permanente. O que a gente pode... acho que o Cocó, inclusive, é um exemplo. Nós recebemos agora a visita de um estado que está criando um parque também urbano, né? Nada parecido com o Cocó, mas ele queria entender como, desde a legislação que criou o Cocó até a questão da gestão, né? Nós firmamos agora um contrato de gestão com o Instituto Dragão do Mar, porque a gente entende que o parque ele precisa ter vida, não só no Viva o Parque, não só nos domingos de férias, não só nos finais de semana, né? Que, como já é cotidianamente feito. A gente já tem um calendário de férias, foi lindo as últimas férias lá no Cocó. Mas a gente queria dar uma vida, uma atividade, que você pudesse ir no parque. Hoje, eu vou levar meu filho no parque para participar de uma aula de educação ambiental e fazer uma trilha de 10 metros, 20 metros, 30 metros. Estou falando de coisas que hoje as crianças que vão lá, né, não tem essa... As crianças vão, mas não conseguem ter essa aula de educação ambiental. Vão com os pais, que eu acho lindo os pais que levam. Eu incentivo muito, eu sempre incentivei, por isso que meus filhos hoje são doidos por mato, são doidos por verde. Eles viajam, querem saber de visitar parques, querem saber de visitar museus e tudo mais. Isso se deve ao que a gente cultiva, o que a gente incentiva desde a infância. Então, é isso que a gente está fazendo no Cocó. Vai ter toda uma programação linda e rica, sabe? Lúdica, que as crianças vão poder vivenciar, que os adultos também, que hoje participam de finais de semana, também vão poder participar. Hoje a gente tem uma quadra de beach tênis, a gente altamente frequentada, né? E até com filas de espera, piqueniques, de tênis. Essa é uma parceria, por exemplo, é para o Junho Ambiental, que é um evento tradicional, ou é uma Não, permanente. Mas é um contrato de gestão permanente. É de gestão do parque? É de gestão do parque. Não é de programação para o parque? Não é de... Não, mais amplo. É ampliar a programação. Dentro do contrato de gestão, nós ampliamos a programação que é feita aos domingos. Sim. Que a gente chama de Viva o Parque, claro. Férias no parque, vem para o parque, né? Todo esse apelo. A gente está fazendo agora uma programação permanente dentro do contrato de gestão. Então vai ter um museu, vai ter muita coisa. Eu não vou dar spoiler, porque senão vocês não vão participar do lançamento. Quando passar do lançamento, vai dizer, ela já disse lá na opinião. Vai dar mas quando é o lançamento? O contrato de gestão já foi assinado, o governador já aportou o recurso. Eu acho que, eu vou esperar a agenda dele, mas já vai daqui a pouco. Agora. Eu acho que a gente vai fazer o lançamento juntamente com... Eu vou alinhar com o secretário Chagas, mas a gente vai fazer o lançamento, a ideia é fazer o lançamento juntamente com a chegada dos novos ágios, dos 50 ágios que vão trabalhar o dia todo lá no Cocó. Alguns no horário no primeiro período, outros no segundo período. Estou doido para ver aquele menino tudo trabalhando ali com essa agenda importante, fazendo educação ambiental, né?
recepcionando a população e dizendo qual é aquela árvore, por que ela está ali, de quanto tempo ela está ali. É muito lindo. E a gente está falando do parque mais visitado do país. E a gente então está não falando do parque coisa. mais visitado do país. Secretária, quero agradecer em nome de todo o Grupo Opinião aqui, a Opinião CE, a sua participação aqui no jornal. Já estendeu o convite também para uma próxima oportunidade. Tenho certeza que a gente vai cobrir esse lançamento, né? Vai trazer todos os detalhes para quem está nos acompanhando aqui também, porque é de fato um espetáculo à parte. O Parque do Cocó tem muita coisa para fazer, contato com a natureza num grande centro urbano como Fortaleza, e então é importantíssimo. Então, mais uma vez, agradecer a sua participação aqui e estender o convite. Eu que agradeço, e tu sabe, me chama que eu gosto de falar, eu adoro conversar, e quando a gente fala de algo que nos enche de orgulho, aí é sem tempo, então me convide que eu venho outras vezes sim, com certeza. Olha aí, Rodrigão, viu? Pode fazer o convite. Agradecer também, Delano, pela parceria, a gente segue juntos aqui. Obrigado, Rodrigo. Agradeço a você, a secretária e tudo, né? Desejando as melhores coisas para o nosso verde, né? Pra nossa Vamos caixinha. juntos, para o Ceará mais verde. É isso, e obviamente agradecer a sua parceria, a sua audiência, te convidar para acompanhar a repercussão dessa conversa, a repercussão completa nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias também. Se você ainda não segue a gente aqui no YouTube, né? Basta se inscrever, você não paga nada para isso, aproveita, comenta, compartilha, é importante, marca o sininho para receber todas as novidades aqui do Opinião CE. O Questão de Opinião de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta logo mais com mais uma entrevista exclusiva para você.